Bom dia, Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, reverendo. Tá bom? tudo bem? Acabei de ver aqui que todo mundo entregou a prova, né? Que bênção. Menos o Anderson. Não, tá doido, mano? Mas eu tenho dois Anderson inscritos, um não entregou. É estranho. Eu mato o homem do coração desse jeito, reverendo. Minha mão começou a tremer, eu já ia buscar um uísque. Mas eu esqueci de descartar um deles lá, acho que eu tinha que falar. É que ele é um homem de ânimo dobre, né? Eu estava olhando ali, eu vi, aí tem 31, só tem 30 provas. Aí eu lembrei falei, tem alguém aqui que vai estar duas vezes. Aí eu fui lá, é o Anderson. Podia ter mandado duas provas, né? A melhor delas você ia considerar. Aí eu podia corrigir e dividir por dois, né? Diminuía a nota da mais alta, mas em compensação aumentava da mais baixa. Deus me defenda. Tá frio aí, americana, professor? Frio não tá, não. Eu tô com uma camisa de flanela aqui agora e eu fico no meu escritório aqui, eu tô bem de frente da janela, né? Só que não dá para abrir porque bate o sol direto. Aí se eu abrir, aí Mas aí é mais quente um pouco, né? Por causa do sol, então, né? Na parede, né? é mais quente, mas até esquentar demora um pouco, né? Mas é bom. Esse lado aqui do meu apartamento, bate o sol da manhã. E o prédio, os apartamentos que são do lado de lá, aí pegam o sol da tarde, né? Então a gente escolheu desse lado por causa disso. A gente viu que era o sol da manhã aqui, falei, é melhor, né? E aqui esse apartamento tem aquele negócio que virou moda agora, varanda gourmet, essas bobagem aí, mas enfim, tem churrasqueira e tal. E é um espaço grande, assim, bom, né? E de manhã, às vezes, eu vou lá tomar sol. Eu pego um livro, ou vou ver mensagem do WhatsApp, porque o meu celular eu não coloco, como que chama? Aquele aviso de... Notificação? As Como que é? notificações? As notificações? Notificação. Não, que esse negócio fica pitando o dia inteiro. Aí eu não coloco esse trem, não. Aí, quando eu tenho um tempo, eu vou lá e isso gera um problema. O Adilson mandou mensagem para mim ontem e eu demorei para um pouco para olhar o celular. Ele queria ligar para mim. E aí tinha tantas mensagens que eu fui seguindo assim de baixo para cima, mas só que no visor tinha mais mensagem para baixo. E eu não vi. E passou aí à tarde que eu estou verificando. Eu falei, nossa, o Adilson, logo depois do almoço, né? Tinha mandado uma mensagem umas 10 horas, e eu não tinha. Então, dá uns probleminhas assim quando faz isso, né? Mas enfim, aí eu sento lá, levo um livro, é um momento também que às vezes eu ligo para o meu pai, para os meus irmãos. Então, eu fico lá tomando um sol. Quando não está essa temperatura, eu fico só de calção, assim, tiro a camisa também e tal, e fico tomando sol ali. As notificações são boas por causa quando os alunos escrevem atividade concluída no Google Class, né? Aí é bom demais, hein, Pô, professor? rapaz, eu pedi isso no começo do ano, né? Eu coloco lá, assistir um filme, não é para me avisar que assisti o filme, porque eu estou pressupondo que está todo mundo assistindo, estou pressupondo que está fazendo a leitura, né? E aí o pessoal me avisa. É uma benção, assim, na Mas classe da cristandade, é uma é benção. necessidade de falar com o professor querido, né? Então, É um professor muito amado mesmo entre nós, hein, reverendo? Precisamos do espírito da Ai, vamos que vamos. quem que está com a TV ligada? Reverendo, o terceiro ano vai passar e não vamos tomar café em sua casa, não?
Oh, como não vai? O ano que vem vocês vão para o quarto ano, dá tempo ainda. Então se dá tempo, tá bom. Teve uma turma que não veio no terceiro ano, veio só no quarto. Ah, perfeito. E eu já nem, eu não dou aula no quarto ano, né? Uhum. Que é a disciplina de História da IPB, eu passei lá para o Ivanilson, quando ele entrou no seminário, e aí eu não dou aula para o quarto ano. Em compensação, no segundo semestre, vocês têm 2 disciplinas comigo, né? É uma overdose para a vossa alegria. Para a vossa alegria. Muito bem. E Deus tem misericórdia de nós, né? E do professor também, com certeza. A História da Igreja 4 e História da Igreja Brasileira, ou História da Igreja no Brasil. Que, aliás, eu acho a mais importante que eu trabalho, a História da Igreja no Brasil. Então, vamos lá, gente. Nós temos... A aula é rapidinha, eu só quero dar um feedback da prova, mostrar uma questão ali da correção de 3... Correção de 3 questões. Vou falar todas, mas tem 3 que eu quero mostrar uma coisa aqui. A semana que vem, na sexta-feira, a gente pode fazer a aula tanto da primeira como da segunda, que seria só para entregar a nota. Vocês preferem que seja das 7h30 ou das 9h20? O que vocês acham? Fazer uma enquete rapidinha aqui. Logo cedo, acho que já é bom. 7h30. Então nessa. 7h30 também tá ótimo. Pelo jeito, 7h30 está ganhando. 7h30. O Zé Carlos disse que levanta mais tarde, por causa da idade e tal, ele tem dificuldade de levantar cedo. 9h30. Olha lá. 9h30? Eu vou mesmo a teoria. Tira 9h30 também. O horário não me ajuda. 7h30 com frio ainda. Está ocupado trabalhando em seu laboratório. Mas lá em Minas... Por quê? Como sempre. Hein, Abel? Por que o horário não é bom para você 7h30? Não, brincadeira, reverendo. Se o senhor ver a hora que eu entreguei a prova aí, o senhor vê que eu acordo cedinho, brincadeira. Não, tudo bem. Não, porque se fosse alguma questão, a gente podia, né, combinar. Não, então vamos beneficiar o brincadeira. É que o senhor brincou com a Carlos, eu brinquei também. É que lá em Minas tem uns alambique perto da casa dele que já dá para esquentar cedinho, o professor. Tá certo. Não estou em Minas, rapaz. Não estou em Minas, estou em Campinas. Vocês estão brincando, mas quando eu fazia o ensino médio, eu estudei na Escola Técnica Federal, eu tinha um professor, eu lembro o nome dele até hoje, Romeu. Ele era professor de disciplinas práticas, inclusive. Ele era professor de... Eu fiz eletromecânica. Ele era professor de instalações elétricas, se eu não me engano. Do básico, assim, né? Basicão, assim, então. E o cara chegava bêbado na aula de manhã. 7h30 da manhã ele estava bêbado na sala de aula. Ele não estava cambaleando, mas a gente via que ele já tinha... Calibrado. Aquele hálito alcoólico mesmo. Era ele e um outro professor de matemática, que os caras eram chegados numa biritinha. De matemática. Oi. O Anderson está trabalhando na construção civil. Não sei se o senhor sabe, por umas questões aí. Na construção civil é muito comum isso. Acho que está acontecendo isso com ele está falando que sou eu. Não, mas vocês sabem que tem uma lógica, né, do pessoal da construção civil, o bebê, né? Porque o álcool é da cana, né? A pinga que a gente toma, né? Tem outros álcools, do arroz, por exemplo, como o japonês, etc. e tal. Mas o que acontece? O álcool ele se transforma em açúcar, né? No organismo. E o açúcar é energético. Então, não é que o pessoal bebe... Claro que um servente de pedreiro não está fazendo uma reflexão filosófica ou médica sobre isso.
Mas tem uma lógica, porque o álcool ingerido, ele se traduz em energia, e a pessoa gasta essa energia no trabalho, porque é um trabalho que exige energia física, né? Exige bastante Ai, que energia. bom. Agora eu consegui um endosso que eu precisava, hein, reverendo? Tá vendo? Obrigado. Agora você pode justificar. Tranquilo. Te ajuda, Anderson? Lá Eu não. preciso de energia. Muito bem, gente. Eu vou abrir aqui a... Vou abrir, não, já... Estava aberto, eu fechei. Mas está aqui facinho, o Drive está aberto. A prova aqui. Então, a primeira questão que aparecia lá, a importância do humanista Erasmo de Roterdã para a efetivação da reforma deve-se ao seguinte fato. Aí você pergunta para mim, mas, professor, no Erasmo de Roterdã a gente não falou lá no começo, mas o Erasmo de Roterdã a gente falou durante o curso todo, vocês lembram? A importância do Erasmo nesse período e nesse processo das reformas protestantes. Então, daí, essa questão aparecer de novamente, como dizia meu irmão quando era adolescente. Então, sabe, né? Ele é bem a do meio aqui, né? Editou um Novo Testamento grego e escreveu obras de críticas à sociedade e à igreja. Ele não traduziu a Bíblia, ele não escreveu obras teológicas defendendo o anglicanismo, embora ele tenha passado uma parte do tempo dele na Inglaterra, até sendo professor e tudo mais, né? Muito menos apoiou Calvino, né? E também não traduziu o Novo Testamento grego. Então, não traduziu. Segunda questão, nos Países Baixos, a reforma esteve estreitamente ligada aos acontecimentos políticos, especialmente em relação com a guerra contra a Espanha, na luta pela independência. O grande nome na liderança dos eventos políticos, militares e religiosos do período foi Guilherme de Orange. A gente até falou, comentou da cor orange, né? Laranja na seleção holandesa e tal. Então, era uma pergunta de graça isso aí, né? Era para ninguém zerar, né? Mas por que essa pergunta aparece? Porque, de fato, esse personagem e essa família dos Países Baixos tem um papel importante, não só na Holanda, mas, inclusive, na Inglaterra, porque essa família depois vai, no período da restauração monárquica na Inglaterra, que é o período depois de Oliver Cromwell. Então, depois que o Oliver Cromwell foi o Lorde Protetor, o filho dele foi eleito Lorde Protetor também, porque daí não era hereditário, era por eleição. Mas, obviamente, nem sempre filho de peixe, peixinho é. E como não era monarquia absoluta de direito divino, totalmente hereditária, então o Ricardo Cromwell foi eleito para ser o Lorde Protetor, eleito pelo parlamento, não era eleição indireta, obviamente. Foi eleito lá no parlamento e ele não conseguiu fazer o governo que obviamente se esperava, né? Não tinha capacidade, não tinha um carisma e tudo mais do pai. E então nós temos o retorno da monarquia. Mas a monarquia, quando retorna controlada pelo parlamento. Essa foi a grande vitória da Revolução Inglesa, e dentro da Revolução Inglesa a gente tem embutida a Revolução Puritana. São quase que sinônimos, Revolução Inglesa e Revolução Puritana.
num certo sentido, a Revolução Inglesa é mais ampla um pouco. A gente fala de Revolução Inglesa falando de mudanças profundas que ocorreram na Inglaterra, naquele período. São as mudanças que estabelecem de forma plena o sistema capitalista da Inglaterra. A Revolução Francesa ficou mais famosa do que a Revolução Inglesa. Só que a Revolução Inglesa fez tudo o que a Revolução Francesa fez um século e meio depois. Então, a Revolução Francesa é posterior. Mas a Revolução Francesa foi mais radical no sentido de acabar totalmente com monarquia e sistema nobiliárquico de pronto. A Revolução Inglesa também decapitou o rei. Só que depois a monarquia voltou, porque a Revolução Inglesa não acabou com a nobreza toda. Continuou existindo nobre e tudo mais. Então, isso facilitou o retorno da monarquia, se bem que na Inglaterra vai ter um outro momento lá que é uma tentativa de retorno de monarquia e tal, né? Um sobrinho do Napoleão Bonaparte vai ser monarca perto da metade do século XIX e tal, né? Mas, na realidade, isso não se estabelece. Então, a Revolução Inglesa ela é ampla, e dentro da Revolução Inglesa a gente tem a Revolução Puritana, que é parte da Revolução Inglesa. Então, a gente não pode tirar uma coisa sem outra. O monarca que descende do Carlos I assume a coroa como segundo, mas ele queria manter a situação pré-revolução. Isto é, queria fazer o que o pai dele tentou fazer, e foi decapitado por isso, que era uma monarquia divina de direito, uma monarquia absolutista, melhor dizendo, de direito divino. Então, ele queria ser esse monarca absoluto, absolutista. E não tinha mais espaço para isso. Então, que entra essa família Orange, lá dos Países Baixos, porque um dos príncipes, chamado Guilherme também, mas não é esse mesmo Guilherme, obviamente, é outro, né, um descendente, que era casado com uma irmã, não era irmã, até eu me confundi agora, irmã ou era filha do Carlos II? Aí os ingleses chegaram lá para esse William de Orange e negociaram, falaram, você topa ser rei da Inglaterra? A Inglaterra era mais poderosa nesse momento, era um reino maior geograficamente, tudo mais, e ele topou, e então tem uma nova dinastia na Inglaterra a partir desse momento, desse período. Uma outra importância que nós não podemos esquecer é que esse primeiro Guilherme de Orange, aí que é o cara aí da pergunta da prova, ele, no processo de independência, ele assume o calvinismo. E ao assumir o calvinismo, ele assume um calvinismo não só para ele, como para a nação. Vamos lembrar que é a reforma magisterial, né? Estado e igreja estão ligadas. Então, é um exemplo muito próprio, muito claro, muito objetivo dessas relações de política e religião, Estado e igreja. A independência dos Países Baixos e a luta pela liberdade religiosa, no sentido de adotar o protestantismo e não se manter ligado ao Vaticano,
Essas duas lutas eram uma só na cabeça da população dos Países Baixos. A outra questão, embora a reforma inglesa tenha aspectos políticos e econômicos, não se pode olvidar, eu espero que todo mundo saiba o que significa olvidar, o aspecto propriamente religioso. Entre os líderes religiosos destaca-se um ardente defensor da reforma, humanista culto e líder eclesiástico do século XVI. Então, aqui, só de você ver século XVI, você já sabe que não é John Wycliffe. Ou Wycliffe, eu acho que os ingleses falam. Não é Oliver Cromwell também, porque o Oliver Cromwell é do século XVII. Poderia ser um dos três lá, embora o James I vai ser rei. Ele nasce no século XVI, mas vai ser rei da Inglaterra no século XVII. E nós estamos falando que esse James é o Tiago, né, que nós comentamos na outra aula. Então, sobrou aqui o Thomas Cranmer, que era bispo, era o arcebispo inglês na época. Aqui, eu não estou compartilhando a tela, eu vou compartilhar agora. Eu posso compartilhar a tela? O Thierry me libera, hein? E também não era Henrique VIII, né, professor? Não é Henrique VIII, é o Thomas Cranmer, né? Que era bispo da igreja. Libera aí, Thierry. O Thierry foi tomar café. E ele não está mesmo. Vou colocar falta para ele. Foi ele aqui, você responde. Bom dia. Boa tarde. Boa noite, né, na verdade, né, o Thierry. Dá as notas aí no grupo, viu? Obrigado. Liberou aí o host? Não liberou ainda não. Claro que É para liberar o compartilhamento de tela, Thierry. Baixa o volume da TV aí, tá muito alto, viu? Agora foi, reverendo, tá liberado, viu? Muito bem. Estão enxergando aí? Sim. Então, vamos lá. Aqui, obviamente, como nós não temos possibilidade de escrever sobre as linhas, né? Então, eu coloco aqui para responder abaixo, né? Então, você vai lendo e vai preenchendo. A ortodoxia luterana foi formulada a partir de um conflito entre os chamados luteranos estritos e os chamados filipistas, ou filipistas e luteranos estritos, né? Então, aí, a ordem dos tratores aí... Não seria luteranos extremados? O Gonzalez usa luteranos estritos, né? Mas parece que tem texto que fala extremado, né? Esse é o negócio de vocês pegarem colinha da turma do ano passado, daquele pessoal que faz resuminho para a turma toda, aí a turma tira xerox, né? E aí todo mundo coloca o mesmo erro, né? Não, mas eu não fiz isso não, professor. Eu realmente li extremados. o Gonzalez fala extremado mesmo. Extremados? Talvez Posso tirar um print e mandar para o senhor, caso o senhor queira. Talvez nessa edição a partir de 2000, que é essa edição que está em 2 volumes, né? No antigo, que eram 10 volumes, eram luteranos estritos que falavam. Então, acho que mudou para extremado. Mas eu sempre considerei certo quem colocou extremado também, não tem problema, não. Só estou brincando aqui. Estritos e extremados, né? Não faz tanta diferença.
a controvérsia se dava, cuja controvérsia se dava em torno dos conceitos, aqui podia ter várias, né? De coisas secundárias e coisas essenciais, coisas periféricas e essenciais e coisas desse tipo. E aí a explicação disso, né? Tem coisa que é essencial à fé, né? Inegociável, tal, né? Então, aqui teria várias possibilidades, né? Em outras questões, precisa de haver um pouco mais de tolerância e tal. O que foi considerado como ortodoxia calvinista foi definida basicamente por 2 concílios. O primeiro, conhecido como o Sínodo de Dort, certo? Este procurou oferecer uma resposta satisfatória às indagações dos Hereges, demonstrantes, arminianos. Lembre-se que estamos... dos arminianos, né? Que giravam em torno... Com certeza, mas... basicamente da doutrina da predestinação. Depende da forma e às vezes a pessoa escreve um pouco diferente, mas... Reverendo, interessante que ele fala que eles não questionavam a predestinação em si, mas a base dela, né? Isso, exatamente. Ninguém deles discordava da doutrina da predestinação. A questão é como interpretar a predestinação, como explicar a predestinação. O senhor vai entender como certo também, ao invés de arminianos, remonstrantes também, né? Okay. Remonstrantes também. Tá. Se for remonstrante, também está certo. Eu escrevo aqui o que foi considerado como ortodoxia calvinista foi definida basicamente por 2 concílios. Mas aí, a seguir, eu falo só de um. Qual é o segundo concílio que eu não coloquei aqui? Assembleia de Westminster. Assembleia de Westminster, exatamente. Reverendo, igreja... será que poderíamos voltar na questão anterior? Que na literatura lá, no livro, ele diz ali sobre os interins de Leipzig e interim de Augsburgo, como segunda parte da resposta. Isso então está errado? Não, segunda parte da resposta é uma questão de como eles estavam pensando teologicamente. Esses aí são documentos que foram gerados no decorrer da discórdia. Então, eles não respondem, né? Entendeu? Entendi. A ortodoxia, aqui já foi. A Igreja Católica Romana também realizou uma reforma. Essa reforma aconteceu primeiro e principalmente em um país, que é a Espanha, certo? Sob a liderança de 2 personagens. É a Rainha Isabel e o arcebispo Ximenes, né? Arcebispo Francisco Jiménez Cisneros, certo? Então era só isso, tranquilo, facinho. A chamada Contra-Reforma Católica foi marcada pela realização do Concílio de Trento, que teve deixa eu interromper esse compartilhamento e fazer outro aqui. Esse aqui. Tem aluno que nem sempre percebe, mas quando a gente está corrigindo uma prova, e quando tem questões mais dissertativas, principalmente, a gente trabalha com... bom, tem professor que não faz isso, né? Mas o ideal é a gente trabalhar com uma espécie de grade de correção. Não seria muito o caso desta questão, mas, de qualquer modo, o Gonzales vai apontar 5 decisões do Concílio de Trento que têm um significado maior para a questão da reforma católica ou contra-reforma.
É importante a gente saber que a Igreja Católica não fez apenas uma contra-reforma, ela promoveu uma reforma interna. Essa reforma já tinha acontecido no catolicismo com a ação da Isabel e dos Cisneros, na Espanha. E por isso que esse aspecto e essa reforma foi muito influenciada pelas ideias do Erasmo de Roterdã, né, no início do século XVI. E o Concílio de Trento teve alguns aspectos de reforma interna, por exemplo, o fim do absenteísmo, que é aquela ideia de um bispo para uma diocese. Um bispo não podia ter mais de uma diocese daí, como acontecia. Lembro do filme do Lutero, que lá no começo tem um irmão de um bispo negociando com Lutero um terceiro benefício, ou quarto já, que o cara ia ter umas 3 ou 4 dioceses, né? Definiu os 7 sacramentos, que já havia um consenso sobre esses 7 sacramentos. Mas por que a Igreja decidiu, no Concílio de Trento, fechar dogmaticamente isso? Porque os protestantes tinham definido 2 sacramentos. Então, o Concílio de Trento define 7. Nesse sentido, essa decisão é um pouco de contra-reforma, porque é contra o protestantismo, contra a reforma protestante. Um outro item é estabelecer a Vulgata como texto autoritativo, que também é uma contra-reforma, no sentido de que os protestantes estavam dando ênfase à exegese dos textos mais antigos. Por quê? Humanismo, renascimento, a de fontes, lembra? Retorno às fontes. Então, as fontes mais antigas não eram as latinas, eram hebraico e grego. Então, a Igreja vai se definir pela Vulgata. Estabeleceu novos seminários, porque percebeu que tanto a educação geral como a educação teológica estava com problema, né? E formalmente condenou o protestantismo. A outra questão é sobre o pensamento de Oliver Cromwell, basicamente o pensamento teológico. Então, presta atenção aqui, como que eu vou corrigir isso aqui. Então, nessa resposta, você disse que o Oliver Cromwell era puritano, e como puritano ele esposava ideias calvinistas, a questão vale 20 pontos, né? Então, isso aqui vale 3. Não, a questão vale 10, né? Como que é? Acho que vale 20, não vale? Vale 20. Tem que ver aqui se eu fiz a soma correta aqui. 3, 4, 7, 9, 11, 14, isso mesmo, 20. Então, informou que o Oliver Cromwell era puritano, esposava ideias calvinistas, 3 pontos. Deu destaque à questão da predestinação, da providência, que era uma doutrina básica para todos os puritanos, vale 4 pontos. A partir dessa doutrina, os puritanos, especialmente Oliver Cromwell, se sentia destinado por Deus para transformar a Inglaterra, vale 2 pontos. Por que isso? Porque ele tudo que ele fazia, ele buscava orientação divina para agir. Como, por exemplo, a gente vê lá que os puritanos faziam, lá no Exército do Novo Tipo. O filme mostra isso, que tem aquelas bandeiras, aqueles estandartes, dizendo que Deus é a nossa força e coisa e tal. Vale 2 pontos. Ele liderou o Exército do Parlamento, que é esse Exército do Novo Tipo. Tem essa informação lá. Como servo de Deus, ele liderou o Exército, 4 pontos. Ele chegou a ser o Lorde Protetor da Inglaterra, mas não aceitou a coroa, porque ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus e Deus não queria a coroa. A Inglaterra ia ser república. Vale 3 pontos.
E vale 2 pontos a adequação da linguagem. Escreveu corretamente? Escreveu adequadamente? Tem erros? Porque, às vezes, tem aluno que escreve tipo a cartilha suave. Vovô viu a uva era bonita. Aí não dá, né? Oliver Cromwell era muito bom. Ponto. Oliver Cromwell era puritano. Maldade isso aí. Oliver Cromwell era calvinista. Gente, desculpa a franqueza. Você está sendo preparado para ser ministro presbiteriano. Precisa de ter um pouco mais de cuidado com isso. A última questão, Confissão de Fé de Westminster, informa da ortodoxia calvinista, um ponto. Informa que o calvinismo e o puritanismo estão juntos nessa confissão. Lembra que a gente falou muito isso. É uma confissão calvinista? Mas não é só calvinista, é puritana. Informa que é um documento que reflete e responde. Lembra? O mundo de ponta cabeça? E a confissão pretende dar uma resposta para o que estava acontecendo. 10 pontos. Dá exemplo, a questão do Estado e Igreja, que lá na confissão, né, dizia que era ligado e tal, e não é mais. Né? A questão fala de importância e significado da confissão. Ela serve de modelo, de exemplo para a gente, né? Embora não seja a palavra de Deus, não seja infalível, né? 4 pontos. E a adequação da linguagem, 2 pontos. Né? Então, vocês sabem aí o meu segredinho agora da correção, né? Que, obviamente, eu não posso mostrar antes, né? Porque senão não dá, né? Mas vocês veem que tem coisas, claramente vocês perceberam que aquilo que a gente bateu na tecla mesmo, tem muito mais pontuação, né, do que outros itens. Que critério, hein, professor? Parabéns, muito legal. Isso aí. Vocês sabem que, por exemplo, quando tem vestibular, que o pessoal vai corrigir a redação no vestibular, você tem centenas de professores corrigindo a redação. E como é que eles corrigem? Às vezes surge discrepância, porque você tem mais de um professor corrigindo uma mesma redação. Em geral, as notas são muito parecidas. Às vezes, quando dá divergência, aí o pessoal vai procurar uma terceira opinião. Mas como é que eles fazem? Eles têm essa grade. Professores que nem se conhecem, todos têm uma grade de correção, né? Tem isso, tem esse tipo de erro, tem isso aqui, tal, usou assim. Então, aí a gente corrige. Muito bem, falta menos de 1 minuto, nós encerramos aqui e vamos em frente. Beleza? Então, um abraço. Falou. E entre hoje e segunda-feira eu devo corrigir a prova. Hoje eu tenho reunião do Mackenzie à tarde, então talvez eu não consiga corrigir muita coisa. Muito obrigado, Reverendo. Valeu. Fechou, professor.